que Deus tem feito e tem feito muito. Tudo aquilo que Deus não fez é porque ainda não é para ser feito. Porque na hora que tiver que ser feito, nada irá impedi-lo de fazer. Porque ninguém manda em Deus, nem para fazer e nem para deixar de fazer. Se você me perguntar onde está na palavra de Deus, eu mostro para você. Deus decidiu não ouvir um homem, sabia disso? Ele disse, eu não vou ouvir, porque eu não gostei da oração que ele fez. A oração que ele fez foi para prejudicar alguém, e eu não vou concordar com isso. Então, nunca faça uma oração para prejudicar alguém. Porque o certo é que ele vai ouvir, mas ele vai dizer para você, não. Oração maligna, né, irmãos? Hoje o nosso tema será, quero agradecer a Fernanda, eu achei interessante, né, irmãos? Os cachorros, os passarinhos, os cavalos, as onças, tudo está fazendo parte agora, né? Que bênção. Glória a Deus. Uma família com o coração avivado é rendido a Deus. Então significa o contrário. Se essa família não tem o coração avivado, ela não se rende a Deus. Qual é a condição de se render a Deus aqui? Um coração avivado. Um coração avivado. E para ter um coração avivado, o que nós precisaremos fazer? Vou mostrar para vocês no final. Abra suas Bíblias, por gentileza, em Josué, capítulo 24. Josué é o 6º capítulo da Bíblia, sim? Quem está acompanhando aqui nosso estudo devocional Efatá, levanta a mão e dê um glória a Deus. Aonde está o restante do povo? Quem não está no grupo da igreja, por favor, procure o pastor Devani, coloque seu nome no grupo da igreja para você receber todas as informações da igreja, amém? Nós estamos com o projeto Efatá, que o pastor Jorge está nos ajudando, estamos no 19º capítulo, só ia colocar hoje, 20º capítulo de Mateus, que coisa maravilhosa, não é mensagem, mas eu quero só abrir um parênteses, para dizer a importância de você estar atualizado com a palavra. Ontem eu li, em Mateus, se eu não me engano, 10 ou 11, dizendo assim, se conhece o fruto pela árvore. E das nossas bocas, essa boquinha linda que você tem, se conhece a árvore, o fruto pela árvore. Se conhece a árvore pelo fruto. E eu falei o quê? E o que é? E o que eu falei? É isso aí mesmo. E também disse, interessante, que nós iremos prestar conta de todas as palavras que nós pronunciamos. Você já parou para pensar? Tem palavras que você nem lembra mais, mas está nos anais do Senhor? Está diante do Senhor? Então, cuidado com essa boquinha com que fala. Cuidado esse olhinho com o que vê. Né? Cuidado, irmãos. Nós às vezes somos inconsequentes e depois não conseguimos arcar com as consequências. Consequências são consequências e muitas delas são inevitáveis. Nós precisamos ter o cuidado preventivo de não praticá-las. Eu quero conversar com vocês, eu quero bater um papo com vocês sobre esse negócio de família. Esse negócio de família é um negócio, já soltou coisa? Meu Deus, quem está lá? É você, Fábio? Que é isso? Que na introdução já foi 5 minutos. Veja bem, eu quero conversar com vocês sobre o que é família. E também o que é ser família. Vou ler o texto e depois nós vamos... Josué capítulo 24, a partir do verso 1, diz assim. Hoje eu estou lendo na versão nova, tá? Que é Revista
não atualizada, é só revisada, ok? Almeida. Depois juntou. Põe aí, juntou, aí está reuniu. Eu vou ler na minha enquanto eles organizam ali. Depois juntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões. Repita comigo. Chamou os anciões de Israel, os cabeças, os juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Olha quem foi chamado, tá? Isso está relacionado à liderança, à autoridade, a princípios, tudo da parte de Deus. E isso traz para nós um grau de responsabilidade, onde nós estamos inseridos também. Verso 2. Então, eles estão diante de Deus, né? Então, Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então, todos nós sabemos que essa família era uma família de idólatras. Então Deus começa a trabalhar na família deles, removendo a eles da sua idolatria. Verso 3. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei a Jacó e Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então, nós estamos vendo aí descendência após descendência. Talvez você não saiba exatamente qual é o grau da descendência que você está até hoje, né? De bisavô, tataravô, avô, né? Mas todos nós temos uma linhagem. Esse texto está mostrando essa linhagem do povo de Deus. Verso 4, verso 5. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, como fiz no meio dele. Depois vos tirei de lá. Então já chega aí Moisés e Arão. Verso 6. Nesse 5 está retratando que Deus envia Moisés e Arão para tirar o povo de lá da onde? Do Egito. Depois de quanto tempo? 430 anos. Algo me chamou a atenção, que a própria Bíblia chama o cativeiro, a escravidão de Israel, casa do cativeiro. Qual que foi o discernimento que eu tive? Porque era uma geração que se tornava escravos. Então, provavelmente, eu não estou afirmando, nesses lugares de escravidão, naturalmente tem cada, talvez por idade, por sexo, tem o seu lugar. E ali necessariamente, onde eram os avós, vinham os filhos, dos filhos vinham os netos, e ali sucessivamente. Então, de repente, naquele lugar, que eles constantemente eram feitos escravos, eles cresciam tendo o hábito dali, daquele ambiente. Pensa, irmãos, você viver num ambiente de escravidão. Pensa você viver num ambiente de bêbados. Pensa onde você viver num ambiente de pessoas drogadas. Existe alguns estudos que as crianças que nascem em ambiente, ele pode não beber, sendo criança, mas ele cresce com o vício da bebida, bem como o cigarro. Porque o ambiente, ele tem poder para formar. Então veja bem, existia uma cultura na escravidão chamado escravo por amor. Esse escravo por amor, por um tempo, ele tinha que ser liberado dessa escravidão. Mas tinha senhores que eram tão queridos, tão amados por esses escravos, que eles tinham o direito de, em praça pública, declarar: eu estou sendo livre, mas eu não quero a minha liberdade. E qual que era a palavra de ordem? Eu amo meu Senhor. Então eles dava sequência àquela escravidão, porque eles amavam os seus senhores, porque os seus senhores os cuidavam de maneira extraordinária. Então eles não queriam
largar esse afeto que ele tinha. Então tem a ver com esse ambiente. Existia um ambiente hostil, que era o maior, mas também existia, diante daquela escravidão, aqueles escravos que era mais associado a esses patrões, porém não deixava de ser escravos. Tirando os vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carro e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor por uma escuridão entre vós e o egípcio, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. Os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitaste no deserto muitos dias. Segura aí, voltando lá no verso 1, está sendo declarado sobre aquelas pessoas que foram diante do Senhor, que são os anciões, os cabeças, os príncipes, não é verdade? Então não perca esse raciocínio, tá bom? Que é muito importante isso. Verso 8. Então vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei à vossa mão, o possuíste a sua terra e o destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Vocês estão entendendo? Então quer dizer que há um edito. Esse rei Balaque, ele está preocupado porque ele vê a nação de Israel como uma multidão. A Bíblia diz lá em Números, capítulo 22 e 23, que o coração de Balaque estremece tanto que ele fica angustiado em ver a multidão do povo de Deus, e ele começa a se afligir, e ele quer tomar providência. Qual é a providência que ele tem? De chamar alguém que amaldiçoasse aquele povo. E eu pergunto para vocês, quem era aquele povo, se não fosse famílias? Então preste atenção no que eu quero dizer para você. O diabo deseja levantar pessoas para amaldiçoar a sua família. Porém, Deus tem levantado pessoas para declarar: eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua descendência, eu abençoo a sua vida. Preste bem atenção. Quando você está dentro da igreja com a sua família, Deus toma a sua família e resolve protegê-la da maneira que é necessário. Porém, eu só vou te falar no final, quando é que isso realmente acontece. Porque tem coisas, irmãos, de Deus, que mesmo sendo de Deus, nós precisamos aceitá-las. Salvação é uma delas. Verso 10. Porém eu os quis. Olha que coisa interessante, quando eu falei na introdução, que Deus não ouve, mas não responde. Olha o que Deus fala. Porém eu não quis ouvir Balaão. Você pode falar o que quiser com Deus. Deus vai escolher o que vai ouvir de você e de mim. Pelo que abençoando-vos ele, vos abençoou e livrei-vos das suas mãos. O Senhor está dizendo: o diabo levantou alguém para decretar uma maldição sobre a sua casa, sobre a sua descendência, mas eu não quis ouvi-los. E diante daquilo que eles queriam proferir, que era maldição, eu disse: abençoa, 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 abençoa. Por isso que não são poucas vezes que eu ensino e digo a vocês: nunca profira, nunca libere uma palavra de maldição sobre a vida e sobre a família de seu ninguém. Não faça isso. Não se porte. Não tenha essa atitude. Me fizeram mal, problema, deixa Deus resolver com ele. Deus vai resolver. Pelo que o Senhor está dizendo, ele quis amaldiçoar, mas eu disse: você vai abençoar.
Eu quero abrir um parênteses aqui. Quem é a família que já te fez mal? Quem é a família que já te prejudicou? Quem são as pessoas que você odeia hoje, agora? Quem são as pessoas que, se você encontrasse, você falaria poucas e boas? Nós vamos orar agora. Você vai orar agora. Você vai orar para os seus inimigos agora. Você vai orar por aqueles que desejam o seu mal. Você vai orar por aqueles que não gostam de você. Pode começar a orar. Traz a memória aí. Quem é que você odeia? Quem é que, se você pudesse fazer algum mal, você faria? Ora por essa pessoa agora. Da sua boca não vai sair maldição. Da sua boca vai sair bênção. Abençoa o filho dessa pessoa. Abençoa o casamento dessa pessoa. Abençoa a família dela. Porque a sua boca não foi chamada para liberar palavra de maldição. Libera perdão. Libera cura sobre a vida dessas pessoas agora. Porque a Bíblia está nos ensinando, Deus não quis ouvir a oração de maldição. E Deus disse, você quer amaldiçoar, mas eu te mando hoje, abençoa, 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 abençoa. Verso 11. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os ferezeus, os cananeus e os heteus, e os gigazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. Estende a sua mão assim. Se você crê, diga assim, Deus entregará os meus inimigos nas minhas mãos. Cadê o Marcos? Amém, Marcos? Deus ainda entrega os inimigos nas nossas mãos. Você viu ali mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nações querendo destruir Israel. Deus pegou todas elas e entregou nas mãos de Israel. A Bíblia não pode mentir. O Senhor diz, porém, os entreguei, os dei na vossa mão. Verso 12. E enviei vespões. Na Almeida atualizada não está vespões. Está, verso 12, está escrito assim. Enviei, essa aqui não é Almeida, é vespões também. Diante de vós, quem tem uma versão diferente? Lhe causei pânico. Diante de vós que os expeliram. Diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, e isso não com a sua, repita, vamos ler esse versículo junto, lembrando do verso 11, vamos ler o 12, lembrando do 11, ok? 1, 2, 3, e enviei vespões diante de vós, que os expeliram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a sua espada, nem com o seu arco. Tem vitória na minha e na sua vida que a gente se gaba. Nós nos exaltamos, é porque eu fiz, é porque eu sou, não, irmão, para com essa neuro. Você não pode nada não, irmão. Eu não posso nada não. A Bíblia diz que a gente não passa de uma neblina. E se vem, logo se dissipa. O Senhor está dizendo, Israel, toda vitória contra os vossos inimigos, quem vos colocou nas vossas mãos, foi eu. Tem uma irmã que estava aqui, ela não veio. Pela manhã ela me procurou. Eu não lembro o nome dela, mas é bom eu não saber, não falar o nome para você não associar. Só vou falar dos fatos. O esposo dela foi preso. Essa mulher estava no ministério infantil. Ela tem uma criança pequena. E ela com esse esposo preso, ela ficou mais ou menos 1 ano preso. Essa mulher não faltava um culto
Porque eu sempre a via no ministério infantil. Ela trazia a sua filha pequena. Ela tinha uma criança pequena e um adolescente. E todos os cultos, essa mulher firme. Eu pela graça de Deus, eu liberava uma palavra pelo Espírito Santo para fortalecê-la. Eu não vi essa mulher chorando, eu não vi essa mulher murmurando, ela nunca me procurou para reclamar, nunca me preocupou para falar nada, e ela suportou firme, firme, firme. E um dia, ela estava com a sua filha adolescente, e ela me parou na porta da igreja, e ela disse: pastor, eu gostaria que o senhor orasse comigo, porque a minha filha, ela vai fazer vestibular para medicina. Olha o que é mente, irmão. Aí você fala: nossa, mas medicina? Meu Deus. Falei para a menina, pedi para ela repetir algumas palavras. E ela repetiu. Isso, o marido preso. E aquela mulher firme nos pés do Senhor. Firme nos pés do Senhor. Passou um ano, Deus tirou o marido dela de dentro da igreja. O marido converteu. O marido saiu da igreja e converteu. O que eu falei, gente? Vocês estão me confundindo. Ele saiu da cadeia e veio para a igreja. E o que eu falei? Então tá bom. Ele saiu da igreja e veio para... Ele saiu da cadeia e veio para a igreja. E se converteu. Beleza, ótimo. Qual é a minha maior alegria que eu recebi? A menina passou para medicina na faculdade estadual. Aí eu fui falar com o pai. Eu falei assim: o senhor teria condições de pagar uma faculdade de medicina particular para essa moça? Ela disse: que é isso, pastor? Eu falei assim: então se apruma, cabra. Porque nós, irmãos, não temos condições de nada, e o diabo fica colocando na nossa cabeça que nós podemos tudo sem Deus. Não cai nessa, não embarca nessa, porque vai ser uma canoa furada. Eu estou mostrando para vocês o que está na palavra de Deus. O Senhor está dizendo: essas vitórias vocês estão achando que é de vocês? Não foram com vossas espadas. Ei, eu quero orientar, quem não ouviu a palavra de cedo, ouve lá a palavra da pastora Darla. Que palavra tremenda, que coisa maravilhosa. Não foi pelo vosso arco. Para com essa ideia, irmãos. Dependa do Senhor e pronto. Demonstre a sua necessidade diante de Deus. Você vai ver que muitas coisas vão embora da sua vida. Porque você luta sozinho e não consegue nada. Pois sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. E Deus está trazendo isso, verso 13. Vai ter parte 2. Com certeza. Eu vos dei a terra que não, o quê? Cidades que não habitais nelas e comeis das vinhas dos olivais que não. Tem coisa que já está na sua mão que você não fez nada para ter. E você está aí, roncando grosso. Você está dizendo que você é o cara. Não é, irmãos. O Senhor está prometendo: olha, você vai herdar cidades que você não edificou. Quantas coisas, irmãos, Deus tem feito por nós. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para ter esse tipo de discernimento. 14. Diante de tudo, do verso 1 ao verso 13, que eu parei para poder explicar para vocês, agora que vem o texto áureo. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então veja bem, preste atenção no verso 14 e 15. Agora, como se diz, depois do que eu falei tudo para vocês na presença do Senhor, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e por que isso está ali?
E por que está ali? É porque, naturalmente, estava tendo ausência daquilo ali. Não estava tendo temor a Deus e nem servindo ao Senhor com sinceridade e com verdade. As igrejas estão cheias. Cheias. E possivelmente alguns podem estar aqui no nosso meio. Cheias de pessoas, lotadas de pessoas. Talvez você possa ser um desses. Que esse texto sirva para mim e para você. Que você saia daqui dessa noite temendo ao Senhor. E sendo sincero e verdadeiro diante de Deus. Porque você pode me enganar. Mas a Deus, você não engana. É isso que eu chamei a atenção de vocês até aqui. Agora, pois, temei ao Senhor. Servi ao Senhor com sinceridade e com verdade. Significa, irmão, que tem pessoas dentro das igrejas que não estão sendo sinceros com Deus. Não estão sendo verdadeiros com Deus. As suas vidas não têm prática de nenhuma transformação. Ponto. Vida de engano. Josué está dizendo: deita fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Servi ao Senhor. Prestai culto ao Senhor. Devote a sua vida ao Senhor. Não existe cristão que não tenha tempo de devoção com Deus. Não existe cristão que não tenha tempo de estar na casa de Deus. Não existe cristão que diz temer a Deus, que não passe tempo com a palavra de Deus. Isso é uma loucura. Pensar assim. E Josué está retratando tudo até o verso 13 para dizer: para tudo. E seja sincero diante de Deus. Seja verdadeiro diante de Deus. Tema ao Senhor. Verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa, porém eu e a minha casa, porém eu e a minha casa, porém eu e a minha família, porém eu e meus filhos, porém eu e a minha esposa, porém eu e a minha casa, nós decidimos, nós escolhemos, nós vamos servir ao Senhor. Eu pergunto, quem é que você está escolhendo servir? Vai ser a resposta que você vai ter. Josué sabia, irmãos, que a melhor opção era escolher servir ao Senhor. A quem você está escolhendo? As pessoas estão trocando Deus por tão poucas coisas, irmãos. E aí no fim, ninguém consegue arrumar isso, a não ser que volte para onde nunca deveria ter saído. Não sou contra a ninguém, eu só comento alguns fatos. Às vezes, no momento, isso tem um texto que é, se eu não me engano, segundo a Timóteo. Deixa eu antecipar aqui algo para explicar para vocês sobre o que eu quero falar. 2 Timóteo está escrito assim, 2 Timóteo 3, 14, 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Verso 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábia para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quem é que pode nos tornar sábio para a salvação, irmão? A palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para educação na justiça. Então, se não estiver em você, se não estiver em mim, através da palavra, o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça, tem alguma coisa errada. Falta de Bíblia, falta de palavra. As pessoas estão indo para a igreja, estão cantando, estão pulando, estão soltando e não estão ouvindo, não estão comendo da palavra. É morte na certa. Palavra, palavra, palavra. Josué está dizendo: eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: não aceito servir nenhum outro Deus, porque tudo que Deus fez eu vi com meus próprios olhos Deus fazendo. Então, diante da escolha que eu posso ter, eu quero escolher, eu quero Jesus, eu quero a Deus. Isso é sério, irmãos. Verso 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. 17. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir. Deus não faz ninguém descer, Deus faz é subir. E se você for pegar nesse contexto, a escravidão do Egito era para baixo. Você vai ver que quando Jacó, pai de José, vai para o Egito, a Bíblia diz que ele desce para o Egito. E Deus está dizendo, o texto está dizendo: o Senhor nos fez subir. Tem pessoas aqui no nosso meio que você estava caído, você estava derrubado, você estava fracassado, mas o Espírito Santo de Deus lhe fez subir. E o que vos fala é o principal deles. Eu sou o principal, porque eu vivia na escravidão, irmãos. Talvez você está aqui nessa noite, você está em algum tipo de escravidão. Mas o Senhor está dizendo assim: eu posso te remover desse cativeiro. Eu posso te remover dessa escravidão. Você só precisa acreditar que eu posso. E Ele o que fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos. Quantas coisas, irmãos, Deus tem feito por nós. Quantas coisas Deus tem nos agraciado. Eu liberei uma palavra para alguém que estava ali, onde está o Chico e a sua esposa. E tem coisas, irmão, que a gente libera, parece assim, que depois que sai, o diabo fala assim: você falou uma grande besteira. Você não sabe a guerra que a gente às vezes trava aqui em cima. E eu disse: o Senhor põe fim nisso por esses dias. Fim que? Se o negócio está mais complicado do que tudo. Agora na viagem recentemente ele me liga e disse assim: eu estou comunicando que Deus arquivou aquele processo que estava contra a minha vida. Vou repetir o texto. Porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele que nos fez subir. A nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos. E nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. Irmão, tem livramento tão extraordinário na sua vida, na minha vida, que muitas vezes nós não percebemos. É Deus que tem guardado a tua entrada e a tua saída. É Deus que tem protegido a nossa casa. Josué está dizendo: não perca tempo com os falsos deuses. Não alimente falsos deuses nos vossos corações. Falsas ideias. Servir só ao Senhor. Josué está dizendo: escolha. A escolha é minha, a escolha é sua. E eu quero só, antes desses 6 minutos e meio, falar sobre algumas características que aparecem. Algumas vocês já viram aí, nessa família. Coloca o quadro aí, a tela.
que dá sentido a essa palavra. Uma família com o coração o quê? Avivado, rendido a quem? A sua família, ela precisa ter avivamento. E avivamento conduz a um dos maiores princípios. Repita comigo: obediência. Não aceite dentro da sua casa, onde você é pai, onde você é mãe. Eu li toda aquela genealogia para dizer para vocês. Quem aqui mamou no peito? Quem foi que mamou no peito aqui? Quem mamou um ano? Um ano? Quem mamou mais de um ano? Que é isso? Eu mamei, irmão, até os 5. Meu Deus. Vai gostar de leite assim lá longe. Quem teve mãe de leite aqui? Você sabe o que é mãe de leite? Aquela que empresta o mamar para você. Da minha mãe era pouco, eu ia na outra. Que fome é essa? Eu quero dizer para você que você sempre dependeu de alguém para viver. Você nunca sobreviveu com água. Você se alimentou de leite, que é o alimento natural de uma criança. Então preste bem atenção. Quando a palavra de Deus falou sobre Abraão, sobre Terá, sobre Naor, falou sobre aqueles, uma das primeiras características, Deus está falando: eles me obedeceram. Se você não está disposto a obedecer com a sua casa, com a sua família, se prepara para viver uma família desprotegida da presença de Deus. Porque Deus tem compromisso com aqueles que decidem a obedecer a sua palavra. Se eu e você, se a nossa casa não tivermos compromisso, eu falei aqui a respeito de devocional, quantas pessoas não estão fazendo devocional, que é o compartilhamento da palavra dentro da sua casa? Eu te pergunto, você quer o que dentro da sua casa? Se a palavra não está dentro da sua casa, você acha que a única educação sua vai servir? Não vai, não vai. Porque seus filhos vão crescer e eles vão ter informação fora de casa. E é a palavra de Deus que nos ensina. Ensina a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dela. Se você não guardar o princípio da obediência na sua vida, na sua casa, não vai ter avivamento. Não vai ter um coração voltado para Deus. Quando nós pensamos sobre isso, César, se foi no espírito ou fora do espírito, eu não sei. Você ia comprar um terno para o casamento da sua filha. Ponto. Só isso que eu sonhei. Não vi a cor. Deus é bom. Pastor Saulo, eu via você, o Wesley, o Kleber e a França. Não via o pastor Lúcio, não via a pastora Luciene. Vocês estavam numa tremenda sala, com muitas águas, que vocês tinham que ficar sobrevivendo e nadando. E vocês, eu via todos vocês muito adolescentes. Eu via o rostinho de cada um de vocês adolescentes. E o discernimento que eu tive é como se algo não impedisse que vocês amadurecessem, que vocês evoluíssem, que vocês crescessem, que vocês avançassem. Pega isso, vê o que precisa ser revisto, porque tem coisa que está relacionado à mãe de vocês. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé e eu encerrar a minha palavra. O mesmo espírito do começo é o mesmo espírito que está aqui. Caio, faz favor aqui.
Pode adorar. Deus tem um propósito para nossas famílias. Foi Deus quem criou e nos deu a nossa família. Eu não sei, talvez você está aqui e dentro dessa família que você está, você desejou que alguém morresse. Ou talvez tenha pessoa que partiu da sua família que você sequer desejou ir no velório dela. Mas não se esqueça que era a sua família. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Em Deus, você é o maior resultado. Amém? Não viva pelos pensamentos das pessoas. Viva para aquilo que Deus criou você. Porque não tem outro Caio. Não existe. Só existe você. E pensamentos de paz, cara, Deus tem ao teu respeito. Olhe-se para si. Se veja como uma pessoa digna de aceitar o que Deus tem para você. Porque nem os seus pais podem te dar o que somente Deus pode te dar. Deus pode fazer e está fazendo coisa para você, cara, que só Ele pode fazer. Então guarda o seu coração. Abra mão de tudo que for necessário, dos ídolos do seu coração, para obedecer a Deus. Porque isso vai ser a suma do melhor momento da sua vida aqui na terra. Eu quero orar com você, Pastor Jorge. Eu quero orar, pode orar com ele, Pastor Jorge. Eu quero orar para você. Lá no final, coloca o último versículo, capítulo 5, se eu não me engano, 25. Josué 24, 25. Não é aí, mas eu vou falar. Nesse texto diz que o povo se volta para Josué e Deus diz assim: nós sabemos que Deus é o nosso Senhor, e hoje nós queremos fazer um concerto com Deus. Eu abri um parênteses e escrevi: essa noite é noite de concerto com Deus. Você que está aqui, não perca essa oportunidade. O Senhor está te chamando para um concerto. Deus te chama para um concerto nessa noite. Agora a escolha é sua, a escolha é minha. Nós temos o exemplo bíblico que Josué escolheu servir ao Senhor, ele e a sua casa. E eu quero orar, você que precisa fazer um concerto com Deus essa noite, eu quero que você venha aqui, que eu quero orar com você. Saia do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Venha rápido, venha logo, venha agora nessa noite. Podem vir. Você que está aí, o Senhor está chamando você para o concerto. Esse concerto é com você. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque Ele tem um propósito com você. E é hoje, é nessa noite. É noite de concerto. É noite de mudança. É noite de mudança de pensamento, de atitude. Não